CBN Startups. Terça-feira é dia do nosso quadro CBN Startups, aqui dentro do Estação CBN, e o Vitor Alves, presidente do Conselho da Associação de Inovação e Tecnologia Açaí Valley, já está aqui no estúdio comigo, com o nosso convidado hoje, que é o Breno Martins. Breno, que é empreendedor serial, fundador da Forfit e também sócio da franquia Que Lave Lavanderia. Muito bom dia para vocês, Breno e Vitor, sejam bem-vindos. Obrigado, Luiz. Obrigado, Breno, por ter vindo, cara. Obrigado, gente. Prazer estar por aqui. Igualmente. Hoje a nossa conversa vai girar em torno do uso da inovação, metodologia de startup e também tecnologia em modelos de negócios tradicionais. Breno, e eu gostaria de começar te perguntando como é que você abriu aí a primeira academia com 200 alunos já cadastrados no primeiro dia. Conta pra gente. Tá ótimo. A nossa história começou ali por uma necessidade realmente, como quase todo empreendimento começa. A gente foi pego de surpresa ali com uma demissão de um dos meus familiares, no caso do meu pai. A gente teve que empreender por necessidade. Nessa necessidade, eu já trabalhava com o Vitor, na época, com Hackathon, dentro do Sebrae, e a gente fazia aplicação de tecnologias dentro de empresas. E aí, com todo esse aprendizado que a gente dava dentro do Sebrae, para outras empresas, a gente ali compilou, no caso eu junto com a minha família na época, há 8 anos atrás, fizemos vários estudos dentro do nosso bairro, vimos qual era ali naquele momento o principal empreendimento que poderia agregar naquela sociedade, naquele bairro, naquele momento, e dentro de todas as pesquisas, panificadora, lotéricas, depósitos de bebida, a gente percebeu que a maior dor que eles tinham ali naquele momento eram de boas academias. E aí a gente foi validar isso realmente até mesmo no cenário de Belém como um todo, no estado do Pará, e a gente verificou que muitas academias de bairro não tinham aquela profissionalização, tanto em processos quanto também numa estrutura muito bem alinhada com as necessidades dos clientes. Então, por essa dor do bairro que eu nasci, que é o bairro do Sideral, um bairro periférico, a gente verificou que teria ali uma possibilidade de investimento. A gente pegou ali todas as nossas economias, a gente na época ali tinha exatamente 200 mil reais, que foi da rescisão do meu pai, contamos ali em aplicar todo o dinheiro realmente contando que ia dar certo. Essa que foi a questão. E aí a gente começou a fazer lives na época, 8 anos atrás, 7 anos atrás, ninguém falava de live no Instagram. A gente começou a fazer lives no Instagram, a gente começou a movimentar, fazia muitos stories, fazia live conversando com os fornecedores, mostrando que a gente ia ter bons equipamentos, a gente mostrava ali como ia ser a estrutura da academia. Naquela época, com 200 metros quadrados, a gente conseguiu aí com toda essa pré-venda, no decorrer de 3 meses, fazer 200 alunos na primeira noite, que foi a noite de inauguração. Já batendo ali o nosso ponto de equilíbrio, que a gente precisava de 200 alunos para pagar a conta, que esse que era o nosso medo, né? Poxa, eu vou investir todo o dinheiro da minha família em um negócio, já pensou se dá errado? E aí, como a gente foi conseguir se sustentar depois disso? E aí a gente se preocupava muito em ter esse equilíbrio financeiro logo de início, e graças a Deus, com todas essas estratégias de Instagram, estratégias de marketing, a gente conseguiu aí um êxito na hora da inauguração. E tem boas histórias aí para contar do que aconteceu depois disso. Corajoso, né, Vitor? Esse cara é bravo, né? Muito. Tô chocada até agora de investir todo o dinheiro. Como é que tu avalias aí, Vitor, no cenário aí do ecossistema, essa ousadia, né? Essa coragem do empreendedor também? Eu acho que assim, a pessoa que é de fora, né? Ela sempre enxerga os louros, né? O cara é bem sucedido, né? Um cara que vai bem e tal. Mas não sabe o perrengue, né, Breno? Não sabe a dificuldade que é de tomar uma decisão. Poxa, são anos de dedicação a um trabalho, e agora a gente está sendo recompensado de alguma forma, uma rescisão e tal. E agora eu vou all-in, né, que a gente chama. Eu vou colocar tudo, e se der errado, tu perde tudo também, fica com dívida, etc. Então, eu acho que assim, até para quem está de fora e não entende a dor que é empreender, entender que não é um negócio simples, não é um negócio fácil de fazer, e precisa de muita coragem, e parabéns, cara, assim, e é só o começo, tá? É só a primeira pergunta nesse caso aqui, então ver que o Breno já teve mais coragem aí e já conseguiu alavancar outras coisas ao longo do tempo. É isso mesmo, a gente vai descobrir agora quais foram os teus outros cases, né? O que tu pode destacar pra gente sobre o uso da tecnologia, por exemplo, no teu dia a dia, né? Tem aqui o case da academia, mas também tem outros negócios que tu estás à frente, como é que funciona?
Tá ótimo. Eu sempre me preocupei muito, até mesmo quando eu vou dar algumas outras entrevistas ou vou participar de alguma palestra, eu defendo muito a bandeira que negócios locais precisam se profissionalizar acima de tudo e antes da abertura do negócio, com a implantação de processos e com a implantação de tecnologias, porque é só a tecnologia que vai conseguir fazer a gente escalar esse negócio de forma, como eu posso dizer, num curto espaço de tempo. Então, essa tecnologia ela tem que ser atrelada aos processos que a empresa ela vai necessitar para ela conseguir rodar no seu dia a dia. Então, por exemplo, eu sempre recomendo, você vai abrir, sei lá, uma hamburgueria, vai abrir qualquer coisa relacionada a serviço, vai abrir qualquer comércio relacionado a varejo, a vendas. Sempre pesquise, dentro do nicho que você está entrando, qual é o melhor sistema de gestão, e hoje com internet, com inteligência artificial, a gente consegue dar um Google ali, ou dar um GPT, para realmente saber quais são, por exemplo, o top 5 de sistemas da minha área. Então, na época, eu fiz ali o top 5 de sistemas de academia. Eu nunca tinha entrado numa academia passado mais de um mês até abrir a minha. Então, eu não conhecia muito sobre o mercado. E aí, eu tive que realmente ali, verificando que a dor do meu cliente era uma dor genuína, que precisava acontecer, que eu precisava abrir, por exemplo, uma academia e eu precisava ter um processo sistematizado, que eu sou da engenharia da computação, não cheguei a concluir, mas tentei, iniciei na verdade, fui até o 6º semestre de engenharia da computação na UFPA e eu sempre me preocupei muito nessa questão da tecnologia. E lá atrás eu consegui ver quais eram os melhores sistemas, quais que se adequavam mais na minha realidade, até mesmo financeiramente falando, porque a gente tem sistemas ali que são de R$200 até R$1.000, R$1.200, R$2.000 que seja, até alguns mais caros. Então, dentro da minha realidade, no custo-benefício, eu verifiquei para conseguir implantar dentro dos processos a tecnologia. Aí vem sistema de gestão, vem sistema financeiro, vem sistema de CRM, que lá atrás ninguém falava muito sobre atendimento no WhatsApp. A gente fez lá o WhatsApp todo certinho, fez a implantação dos catálogos, isso há 7, 8 anos atrás. Fez a implantação dos catálogos, fez a implantação de processo de venda para recepção. Então, tudo isso foi muito decisivo, porque o empreendedor, antes de mais nada, ele precisa se ver grande lá no início. E ele não consegue iniciar com todas as ferramentas que um grande tem, mas ele precisa ali, conforme o planejamento dele de abertura do negócio, verificar o que ele consegue profissionalizar e quais sistemas ele consegue implantar. E hoje, em pleno 2026, aí teve o boom em 2025 das IAs, a gente consegue falar aí também sobre IA nesse meio do percurso. Porque a IA hoje ela vai ser fundamental até para análise de dados do que meus sistemas eles vão poder trazer. Antes de a gente entrar na ideia da IA, eu acho que é legal também para o público entender que o empresário ele é corajoso, mas ele não é louco, nem burro, né, Breno? Então, assim, a gente tem que correr riscos, mas são riscos calculados. Antes do Breno investir e tal, etc., ele foi lá, pesquisou, ele entendeu, viu qual é a melhor tecnologia, viu financeiramente o que funciona para ele e entendeu que estratégia ele podia usar para no primeiro dia já estar no break-even, que a gente chama, né? Já estar com o ponto de equilíbrio funcionando. Então, acho que quem está do outro lado aí, beleza, eu sou empreendedor, vou sair correndo. Não, você precisa de dados, você precisa pesquisar, você precisa sentar e acho que essa gestão aí, ela é importante. Aquele negócio, vê o que está acontecendo ali no mercado de que você está entrando, verifica quais são os melhores, não é nem atalho, eu digo ali que são os melhores artifícios que você vai ter para conseguir gerir esse negócio da melhor maneira, para literalmente, poxa, eu já estou fazendo algo aqui muito arriscado, que é empreender no Brasil. Eu já estou ali arriscando todo o meu financeiro, que era o financeiro da minha família. Era o financeiro da minha família que eu usava, por exemplo, para me alimentar. Deus o livre dá errado, e aí o que acontece? Então, assim, claro, com gestão e com análise de dados e com muita calma, verificar dentro das minhas possibilidades naquele momento o que eu consigo implantar para não ser amador, para não ser mais um dentro do mercado. Então, isso é muito interessante e às vezes eu me preocupo. É engraçado, né? A gente que é empreendedor, empresário, a gente vai às vezes numa saída esquina, numa saída no 100%, por exemplo, tem um açaí 100% lá no Sideral. Eu vou lá no Edgar Lanches, eu vou lá em... Sabe, que são empreendimentos locais ali. A gente sempre verifica, esse processo tá legal, esse processo daria para implantar. Poxa, se eu colocasse ali um pedido com um computador que já saísse a comanda, ficaria mais rápido.
ele conseguiria rentabilizar muito mais. Então, assim, é realmente parar, mas não olhar para o negócio dos outros, e sim naquele momento olhar para o seu e ver dentro das suas possibilidades o que você tem expertise financeira para poder implantar. Perfeito. Agora, Breno e Vitor, também para a gente encerrar, já são 9h48, queria que você deixasse um recado ou uma mensagem para quem está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, que quer empreender num negócio desse considerado tradicional. O que você indica, né, até pela sua experiência, o que você deixa de mensagem para quem está nos acompanhando agora? Tá ótimo. Empreender, como todos sabem, é um desafio, mas eu sempre digo para pesquisar o que você tem também um pouco de familiaridade, para você não também atirar no escuro, e verificar sempre qual é a dor do seu cliente. A dor do bairro que você vai entrar ou da área de atuação que você vai entrar, para você também ali ter uma rentabilidade e também ter uma previsibilidade em cima do que você está fazendo. A gente sabe que é um pouquinho difícil ter essa rentabilidade, ter essa previsibilidade em cima de tudo isso, mas que você sente, pesquise, tente fazer validações. Na época de Hackathon, né, Vitor, a gente fazia muito validação. Antes de iniciar o projeto, precisa validar, precisa pesquisar, precisa ir para a rua, perguntar se aquele cliente ele quer realmente aquilo e tentar fazer o mais profissional possível desde o início. Então, pesquise sistemas, pesquise processos, pesquise como vai ser uma contratação mais assertiva para a gente conseguir ter um sucesso ali na hora da abertura e conseguir manter esses processos para ser uma empresa próspera. Sair de uma unidade para 2, para 3 e até mesmo variar depois em outros negócios. Perfeito. Vitor, tem alguma consideração aí final? Eu tô lendo um livro que chama o Playbook das Startups. São 5 habilidades que eu vou ler super rápido aqui que o empreendedor precisa praticar, né? Que é a habilidade de priorizar tarefas, habilidade de persistência, habilidade de comunicação clara e de execução. Você tem que planejar e executar. Eu acho que isso tudo sabe fazer, tanto que ele é empreendedor solo em algumas vezes, né? Tem vezes que ele tem sócio, tem vezes que ele faz sozinho e mesmo sozinho ele funciona. Então, eu acho que são algumas habilidades aí, grava aí, para tu trabalhar elas para poder ter um bom empreendimento. Obrigado, gente. Perfeito. Então, aí as dicas de Vitor Alves, presidente do Conselho da Associação de Inovação e Tecnologia Açaí Valley, ele que esteve comigo hoje no CBN Startup, junto com o Breno Martins, o Breno que é empreendedor, também fundador aí da Forfit e sócio de franquias Que Lave Lavanderia. Muito obrigada, meninos.